Bom, hoje nós vamos fazer a resenha dessa duologia, né? Então, aí como acontece depois, né, Sombriossos, né? Então, nessa sequência, já tem o foco em cima Chegou a aparecer no Sombriossos? Só na série TV. Na série TV. É. Na verdade, é isso que eu tava lembrando. O Sombriossos, na série de TV, existe um prequel dessa duologia, né? Parece que, eu não sei se eles vão dar continuidade ao projeto, mas a ideia seria essa, segundo eu li, né? Mas não, elas não. A história é totalmente diferente, né? Se for ver, o Sombriossos acontece em Ravka, é uma guerra civil, né? E aqui não, aqui acontece em Kesh, que é uma ilha bastante distante de Ravka, e é uma disputa comercial. Na verdade, o Kesh é uma ilha que até a religião é baseada em comércio, né? Então é bem diferente. E mesmo os livros são diferentes, né? Porque enquanto Sombriossos é escrito em primeira pessoa, a duologia do Six of Crows é escrita em terceira pessoa com o narrador onisciente. E o interessante é que, por exemplo, cada capítulo é um personagem, é focado em um personagem, né? Exatamente. Na verdade, isso não é uma novidade, né? No Guerra dos Tronos acontece isso. O ponto de vista muda de acordo com o capítulo, apresentando o ponto de vista do personagem. Agora, o que eu não gostei muito aqui, o que é? É que, assim, apesar dela apresentar o narrador como onisciente, o ponto de vista é do personagem, né? Então, muitas vezes, inclusive, isso principalmente no segundo livro, né? Você está no meio de uma ação, vai acontecer alguma coisa, isso lembra o personagem de alguma coisa, então para enriquecer o personagem, esse é um ponto que é interessante, você corta no que seria uma sequência de ação, com ele contando, né, ele lembrando, né? Perde a linearidade da ação. Perde a linearidade da ação. E algumas vezes, assim, isso é interessante porque os personagens são interessantes, mas para você que está lendo e está empolgado com a ação que vai acontecer, não é legal, porque é chato, né? Você está ali, eu me lembro quando eu era pequeno e o meu pai, ou ele se lembrou, ou ela se lembrou, você fala, Deus do céu, sério, vai ter... E às vezes, no segundo livro, inclusive, é uma sequência, porque você muda de personagem, muda o ponto de vista, o personagem vai lembrar alguma coisa, o outro personagem vai lembrar outra coisa, então você tem... É uma sucessão de lembranças. É uma sucessão de lembrança cortando a ação. Isso, e fora que, por exemplo, quanto mais assim complexo o personagem, às vezes mais traumas ele tem para lembrar. Exatamente. Né? Tanto que, por exemplo, um dos personagens principais, todos são principais na verdade, né? São 6 personagens. São 6 personagens, que são co-protagonistas e eles têm todos uma importância bem semelhante, né? Não existe um protagonista, tipo, né? Não é um protagonista e 5 co-protagonistas, não, são praticamente 6 co-protagonistas mesmo, né? Que protagonizam. Mas a gente está meio que se adiantando. A questão é a seguinte, né? Na verdade, até ligando com Sombriossos, na história do Six of Crows se descobre, né, uma droga. É uma droga que é a Jurda, né? A Jurda, exatamente. Mas que ela foi modificada por um cientista e que ele foi capturado pelos Druskeli, né? Exatamente, pelo povo lá do norte. Isso, esse povo é um povo que caça grixas, né? E aí pegaram a intenção assim de realmente escravizar ou destruir os grixas com essa droga, né? E aí o que acontece? Nesse primeiro livro, chegam no chefe do grupo. Não, na verdade chegam na cidade, né, em Kesh,
com a proposta de que alguém deveria ir lá para a Corte de Gelo. Exatamente, a Corte de Gelo. Né? Gerda, que chama. Como é que fala? Eu não sei pronunciar o nome da... Peraí. É Ravka, embaixo é Churran, em cima é... É Gerda mesmo. Porque Ravka é mais na esquerda, entendeu? Do mapa, assim. Bom, mas de qualquer maneira eles vão contratar um ou mais grupos para ir lá invadir essa prisão que até onde se sabe é a prisão mais segura, mais segura e perigosa no mundo deles, né, ali no mundo apresentado, e recuperar lá o cientista. O cientista. É porque assim, a partir do momento, qual que é o sentido dessa missão, né? Chegam nesse grupo, né, liderado pelo Casbrecher, né? E oferecem uma pilha de grana, assim, para eles, ó, é uma missão difícil, vocês topam, porque na verdade tem um interesse econômico em cima disso, né? Porque a partir do momento quem tem o domínio da fórmula dessa droga pode dominar o comércio. Sim, exatamente, né? Dominar esse mundo, né? Isso. E para eles vale muito, porque seria 30 mil. É coisa de milhões. Um valor que seria, sim, dividido pelos 6 protagonistas. Era muito dinheiro. Ficaria um absurdo para todos, né? Isso. Então todos eles tinham planos. Né? Então um deles queria ajudar o pai, o outro queria ter um navio, e lutar contra os escravos. Outro queria ter uma boate, né? Vingar o irmão né? Então todos eles tinham. Né? Inclusive isso é bastante interessante, porque você mostra a tridimensionalidade dos personagens, né? Porque não é eu quero dinheiro porque eu quero dinheiro, não. Cada um quer o dinheiro e tem um porquê vai querer o dinheiro, né? Um propósito, né? Exatamente, tem um propósito. E esse propósito é diferente do propósito do outro, né? Não é... Então não tem nada... Nenhum deles é semelhante, né? Eles não querem ficar ricos porque eles querem ficar ricos. Eles querem ficar ricos por um motivo prático. Exato. Né? E você tem, então... O líder do grupo é o Casbrecher. É o Casbrecher, que é um ladrão e assassino, ele é bastante bom nisso, né? E fora que ele é astuto, ele é o mentor intelectual do grupo, ele né? Ele que arquiteta os planos, tudo. Na verdade você vai ver isso, que ao contrário dos Sombreossos, que você tem bem delineado o conceito de bem e mal, aqui o conceito de bem e mal é bastante confuso, né? Porque os nossos protagonistas, eles são ou bandidos ou anti-heróis, né? Depende de como você vai considerá-los. Os antagonistas, ou seja, as gangues rivais, ou o inimigo do próprio Cas, ele também tem um lado humano, né? Também tem uma família, também tem... não é, então não é aquela, você não vai ver aquele vilão caricato, né? E você não vai ver aquele herói porque nós devemos. Não é assim. Assim, existe sim, e é muito interessante isso, porque a autora consegue fazer com que haja sacrifício pela amizade. Né? Tem os pontos positivos, né? Nesse aspecto. De um para com os outros. Então é bastante interessante que eles não são bandidos no sentido de eu sou mal e hahaha. Não. Ele é uma pessoa, eles são pessoas normais, né? Eles não estão ali para fazer, eles estão ali pelo dinheiro, eles sabem que é importante o que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo pelo dinheiro e mesmo assim eles vão se salvando uns aos outros, né? Eles trabalham por em honra, equipe, por amizade. É bem interessante isso, né? Podem estar lidando com criminalidade, mas não quer dizer que vão ser maus e tudo mais. Eles estão lá fazendo por dinheiro mesmo, ele acabou de falar, exatamente. Né? Então,
Depois a mão direita do caso é A Inês, a Inês, que é uma acrobata. É especialista em facas, né? Que, se você for ver na série, no prequel, ela fala que ela evita matar. Aqui ela não tem nenhum pudor em relação a isso, então é um personagem bem mais, né, que foi corrompido pela vida, porque eles vivem no barril, que é o pior lugar de Keter, um bairro que é quase uma favela, né? Daí você tem... tem o pistoleiro, que é o Jasper. Isso. Né? Ele tem, inclusive, engraçado que cada personagem tem sua caracterização. O interessante de ter 6 personagens como esse, né? Você pode se identificar um com o outro, né? Exato. Né? Então, por exemplo, esse Jasper, ele já é mais malandro, né? Só que é um jogador veterano, então gasta todo o dinheiro, daí vem aquelas piadas, né? Tá sempre devendo pra alguém. Exatamente, né? Mas é um cara, apesar dele ter essa característica, é um cara que é sempre unido ao grupo, tá sempre consolando, dando uma palavra de apoio, né? Exatamente. Inclusive é dele que vem umas piadinhas bem interessantes. É a contrapartida de humor que eu acho interessante. Apesar de toda aquela hora assim de seriedade, planos que estão sendo, não estão dando certo, mas o cara sempre dá uma ele é um alívio, né? Ele é um alívio até em contraposição com o Cass, que é um personagem bastante sério. Sério do sentido... se eu bem me lembro da série, mas aqui também, não ri nunca. Ele tá sempre sério, né? Ele é aquele cara soturno, soturno, exatamente. Tipo, se você olhar pra ele, você já tá ferrado na vida. E aí você tem... tem a Nina, que é uma Grisha sangradora. Isso, que ela vai chegar... Ravka, que terminou... sendo capturada pelo Matias, né, que é o do Skelly. Ela tava em... Ela tava em Cash quando ela foi capturada? Não, verdade. Ela foi capturada pelo Matias e o navio naufragou. E às vezes dá uma ideia de quando o navio naufragou, que ele naufragou por causa de algum Grisha, mas... foi uma tempestade. Termina, a gente sem saber se foi só uma tempestade. E eles se salvam e eles vivem, porque o Matias também é outro personagem, interessante, parte do grupo, uma relação de amor e ódio. Porque ele gosta dela, ela gosta dele, mas ele aprendeu durante toda a vida dele que ele tinha que odiar ela por ela ser o que ela é. Não é uma Grisha. Eles são caçadores de Grisha. Exatamente. Né? Então, ele fica lutando contra isso, e ele é muito recatado, né? Ele é muito conservador, e ela é muito liberal, ela é muito gozadora também, né? E aí fica aquela duas partes completamente opostas, mas que se atraem, né? Então é aquela tensão amorosa, sexual que fica no meio da trama, que é até interessante, né? Sim. Aí você fica pensando, como é que um cara tão certinho vai acabar ficando com uma mulher como essa? E ela assim, desesperada, querendo, né, fisgar ele de alguma maneira, mas ele com a conduta moral dele, né, de vida e tudo, não quer se render de jeito nenhum. Mas, num certo momento, vai um desenvolvimento. Só quem vai lendo é que vai acompanhando toda essa trama dessa tensão que existe nesses dois personagens, né? E é interessante a interação entre os dois, né? E aí o que acontece? Aí tem um outro personagem que é o Van Eck lá. Exatamente. William Van Eck, né? Que ele é filho de um dos comerciantes muito poderosos da cidade, mas ele é renegado, porque ele tem problema, ele não sabe ler. Mas não é que ele não sabe ler, ele tem aquele problema de dislexia. É verdade. Ele tem, inclusive, é até um ponto interessante, por ser um personagem, eu já vi até questionamentos da pessoa, todos os personagens são perfeitos, né? Todo mundo é bonito, todo mundo é isso. E ele não, ele é um personagem que tem um problema, né?
ele não é... Cara, tem dislexia, o pai dele renegou ele, isso. né? Então... Apesar do menino mostrar que é muito inteligente, né? Exatamente. Ele é o químico, né? O alquimista do grupo, exato. né? Ele prepara algumas armas, etc. E aí, então, cada um dos personagens tem essa pegada dos traumas, né? Que carregam, e aí desse menino é que vai puxando também pro lado desse comerciante, que é uma das pedras do sapato deles, né? É uma peça deles, até porque ele é uma das pessoas que está negociando a busca desse cientista. Ele está financiando, né? Exato. Aí, de qualquer maneira, a ida, né, e a volta da prisão acontece no primeiro livro, né? E no segundo livro a trama acontece mais dentro da própria Cash, da própria Ketterdam, né, que é a cidade, com eles vendo o que vão fazer para negociar o cientista, né? Aí que eles descobrem uma outra coisa também. É algo que a gente pode nem falar, né? Eu já nem gostaria de ter falado do cientista, mas não dá para você explicar o segundo livro sem mencionar, né? E aí eles vão terminar e a trama começa a ficar bem política, além de comercial, porque termina de vir gente dos três reinos, né? Vem gente de Shuhan, eles terminam se metendo em várias encrencas com um povinho meio tecnológico de Shuhan, vem o povo de Ravka. Inclusive esse pessoal do Shuhan, aí que aparecem uns personagens assim, que aí eles vão se conscientizando qual é que é a importância dessa droga, né? Exato. Porque é assim, para entender, né? Essa jurda, ela existe, é derivada de planta, coisa que tem o pessoal que cultiva, né? Mas ela seria uma droga leve. Isso, algo fosse algo para mascar, um entretenimento, né? Me lembrou muito, na verdade, se você for parar para pensar, e lembrando agora, me lembrou, porque eu lembrei de quando alguns amigos foram para a Argentina e em algumas partes ali no norte eles mascam coca. Eu pensei exatamente nisso. Folhas de coca. Exatamente. Então, essa jurda, do jeito que ela é apresentada originalmente, lembra muito esse conceito de folhas de coca. Que as pessoas vão lá, mascam e tudo bem, né? E quando ela é trabalhada, ela termina virando uma droga que... bom, primeiro ela só funciona com grisha, né? Com pessoa normal ela não vai funcionar. Mas ela aumenta muito o poder do grisha, muito mesmo. Ele se torna uma coisa, assim, 100 vezes mais poderosa do que seria sem isso. Mas, se tomar 2 vezes, você já não consegue voltar do vício. É uma coisa assim... absurda, assim, né? A pessoa perde o controle. Depois da primeira vez a pessoa já fica alterada. Já fica alterada, mas da segunda vez, olha, se der uma segunda dose, já era. Pode esquecer. Então, a pessoa vai para a 3ª, 4ª, 5ª e morre, entendeu? E morre bem rápido, segundo eles explicam. Um descontrole muito grande, né? Não é uma droga que você vai tudo bem. Não, né? E tanto que, por exemplo, um dos personagens, né, que precisou utilizar para um momento de perigo, né? E fica essa luta, né? Essa luta. Só que acaba descobrindo um outro poder, né? A jurda termina gerando um outro poder que não existia antes. Exato. Então... E esse é um outro aspecto interessante, a luta contra vício de drogas, etc. Se for para pensar, é interessante porque tem temas atuais, faz relações bastante interessantes, e é um livro de fantasia que, se você não for... dizer, é aquela brincadeira das camadas, né? Você pode ler por diversão, você pode ler porque você gostou dos personagens, pode ler porque você gostou dos personagens, você pode ler porque esses personagens
geraram empatia em você por algum motivo. Você pode ler porque existe uma crítica à sociedade, né? Então, ao ponto das guerras civis, ao ponto do comercialismo extremo, né? Então, assim, o livro é bom, apesar dele ser ainda dentro do que a gente chama de juvenil, né? Ele é um livro que você pode ler sem brincadeira, porque não tem aquela coisa de personagem criança, não. Os personagens são todos adultos. E fora que não tem aquele lance de coisas muito explícitas, né? Não. Talvez, assim, alguma coisa de violência, né? Mas violência explícita depois do que hoje em dia é a coisa mais normal. No livro é até... E não achei vulgar, que às vezes, dependendo do tipo de escritor, às vezes ele faz uma história assim muito vulgar, assim, tipo, faz aquela... então, eu achei que foi até legal, porque não foi uma coisa vulgar, né? Ele não precisou apelar para certas coisas para ter atenção de certos tipos de leitores, que tem uns leitores que gostam da coisa apimentada, né? Sim, lógico, não tem. Mesmo porque a pegada da escrita, da história, é uma coisa um pouco mais séria. Tem umas coisas de humor, tudo, mas se você vê o contexto geral dele, e fora as reviravoltas, né? Sim. Chegava uma hora assim, acho que foi você que comentou, né? Pô, só tem desgraça nessa coisa, né? Não, é verdade. Assim, então, eu acho que analisando friamente, né? Como eu prefiro terceira pessoa à primeira pessoa, eu terminei gostando mais desses dois livros, né? Porque o autor tem mais liberdade. Por ele apresentar os personagens, o ponto de vista do personagem por capítulo é bem interessante também, inclusive porque você não tem tantos personagens, né? São só 6 praticamente, e você termina gostando de todos eles, que são bastante fáceis de criar empatia. Então não é, por exemplo, como aconteceu comigo no Guerra dos Tronos, que eu me interessei por 3, 4 e o resto era resto, além do que eu estava lendo, entendeu? Vai ter esse ponto negativo que às vezes as pessoas vão parar para lembrar das coisas um pouco antes ou durante a ação, o que é meio chato, mas a história é interessante, o desenvolvimento é interessante, os personagens são interessantes, tem várias reviravoltas, então nada é garantido, né? Até você chega no final, só o final é o final mesmo, né? Exato. E o final, assim, para os personagens foi bem bacana, né? Foi o tanto que sofreram, né? Acho que foi bem merecido. Não, e ela trabalha bem a redenção. A redenção foi bem interessante, bem legal mesmo. Dos personagens. Então... E mesmo quando tem a punição dos caras que fizeram aquele mal todo, é bem interessante também, né? Bem verdade, cruel também, né? É de uma forma que, da mesma maneira foram cruéis com os personagens, eles também tiveram uma como é que fala? Uma reviravolta. Uma punição em cima, bem merecida, sabe? Então, eu acho que vale a pena. E outro, um detalhe que eu lembro, quando saiu a série na Netflix, né, sobre ossos, né, e já apareceu os personagens, aí eu vi um comentário, né, em algum site, o porquê deles estarem trazendo os personagens dessa duologia. Porque o que se sabe é que eles são muito populares, mais que o próprio Sobre Ossos, né? Eu me lembro quando a gente foi numa feira, até procurando esses livros, e a vendedora comentou que da série foram os livros que ela mais gostou. Exatamente. Então, numa jogada talvez da Netflix, vai ser, vamos, já que é o que os fãs mais gostam, vamos inserir, mesmo que eles pareçam avulsos, mas tá lá. Inclusive, se você for analisar, é muito engraçado. Porque depois, se você for procurar no YouTube por entrevistas e bate-papos e todo aquele marketing que você faz para a série, que terminou não chegando aqui, mas lá fora tem, então você acha fácil, os personagens do Six of Crows estão
em praticamente todos, às vezes quando são só eles. É verdade. Então né? você tem a série se chama Sombriossos e você tem vídeos só com a galera do Six of Crows. Six of Crows, é impressionante, né? Inclusive a gente pode até colar o link para o pessoal ver, né? De repente, é interessante, porque é aquela coisa, tudo bem, não sei se não assistiram o seriado Netflix, mas mesmo assim tem os banners de propaganda, aí é interessante ver como é que é o ator, a atriz no real, assim, né? Foram 2 temporadas, não foram? O Sombriossos? Sombriossos, foram 2 temporadas. Eu acho, seria interessante se eu for para pensar que depois desse tem a partir desse eu não... Scar, o King of Scars. Que seria do rei lá. Exatamente, do rei de Nikolai. Que aparece aqui, aparece no Sombriossos. Então seria 6 temporadas, né? Eles fizeram 2 temporadas dos 3 primeiros, fariam 2 temporadas desses 2 e fariam 2 temporadas só com o Nikolai. Só com o Nikolai, que você termina sem saber se é só com o Nikolai, né? Não sei. Talvez seria uma sequência da gente ler depois, né? Aí eu já termino sem saber porque não tenho nada a ver com a Netflix para saber de como é que vão fazer a produção. Né? Não, tipo, sugestão da gente exatamente, sugestão da gente comentar. Dá, né? Olha, Netflix, faz aí, né? Meu Deus do céu, faz. Aliás, precisava. Né? Eu ouvi falar que iam fazer um spin-off do Six of Crows. Só que ainda estava meio suspenso por causa da greve dos roteiristas, né? Então, eu sabia que como eles colocaram o pessoal dos personagens nesse prequel, exatamente porque eles iam fazer a série. Né? Então entendi. tem lógica a série aparecer. Por isso até eu comentei que talvez eles fossem fazer a série da continuação dos outros 2 também. Então tá bom. Então, quer comentar mais alguma coisa? Não, acho que vale a pena leitura, né? É algo que eu fiquei bem empolgada, assim. Né? Então tem que ter um pouquinho de paciência porque não é uma leitura linear. Tem vezes que parece que a leitura não flui. Mas assim, de qualquer modo, né? Acho que são personagens interessantes, né? Então... Eu acho que pega, assim... Você termina fisgado pelos personagens. Os personagens são bastante... bem carismáticos. Carismáticos, dá pra ter empatia com pelo menos metade deles, se não com todos, né? Assim, eu mesmo já conversei com gente, eu gostei mais desse, eu gostei mais daquele. Então, é sempre assim, eu gostei mais desse, entendeu? Daquele outro, então tem sempre assim... De qualquer forma, tem personagem de tudo quanto é tipo, então é natural, né? Dá pra gostar de um ou outro, né? Bem mais de um. Eu gosto dos 2 ou 3, muito, assim, e não é nada a ver um com o outro, né? Então, assim, de maneira pessoal, acho que o Kaz é um personagem bastante interessante. Sim, ele é bem profundo, né? Sim. A Nina é uma personagem que eu gosto muito, ela é muito que é uma contraparte bastante interessante pro Kaz. O bom é que fica esse balanceamento, né? Exatamente. Tem um personagem que é sério, outro que é quietinho, que nem a Inês, né? Discreto, tudo. Outro que é mais despachado que você termina tendo gostando das ações dos personagens, né? O jeito dos personagens, mesmo que você, tipo, aquele não seja o seu personagem favorito, né? Você não é porque ele não é que você não gosta dele, né? Então, eu acho que vale a pena a leitura. Acho que vale sim. Vale então, muito. Não sei se a gente acabou falando coisa que possa servir como spoiler, mas assim, a gente falou de uma forma assim bem positiva, que foi a leitura, né? Então, quem já ou não acompanhou Sombriossos, sendo um livro de fantasia, é uma leitura que a gente recomenda. Vale a pena. Vale a pena. Então, se você curtir ou mesmo inscrever no nosso canal, se você gosta de fantasia, né? A gente vai continuando a fazer essas resenhas, né? Se você gosta, na verdade, de ler, escrever, curiosidades sobre escritores, a gente está lançando vídeos sobre todas essas resenhas. Nós temos resenhas, temos textos sobre o mercado no nosso site, né?
diversas coisas para você que quer começar a escrever, dicas de escrita assim do começo, como primeira pessoa, terceira pessoa, ponto de vista, narrador, gêneros, mais diversos gêneros, né? Então, o policial, sci-fi, subgêneros do sci-fi, né? Subgêneros do policial, fantasia, então assim, detalhes dentro da fantasia, tudo. Você vem pro nosso canal, você não vai se arrepender. Até o próximo vídeo.